paz, senhores irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no seu capítulo de número 3. Nós estamos neste culto com a família, onde vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero falar com vocês hoje sobre o relacionamento saudável entre marido e mulher, baseado nestes 7 versículos deste capítulo 3 desta primeira carta de Pedro. Os que acharam podem dizer um amém? Amém. Nos diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Tome seu assento, por favor. O relacionamento saudável entre marido e mulher. Aumenta só um pouquinho para mim, só um pouquinho, Pedro. Bem pouquinho, por gentileza. Aleluia. Amém. Sim, tá bom. Queridos, nós sabemos que a família, ela é o centro no palco da história, como um dos temas principais de Deus, como um dos temas mais importantes da sociedade. A família é uma instituição divina. A família não é instituída por homens. O primeiro casamento, quem fez, não foi um pastor. O primeiro casamento, quem fez, não foi um padre. O primeiro casamento, quem fez, foi Deus. Deus criou Adão, criou Eva, uniu-os para viverem uma vida. Deu a eles diretrizes, deu a eles princípios que deveriam ser observados, e assim instituiu o próprio Deus a primeira família. Porém, vocês sabem muito bem que eles falharam na sua tarefa, falharam na sua missão, pecaram. E desde então, toda a raça humana está debaixo do pecado de Adão. Porém, mesmo assim, nós olhamos toda a Bíblia
e nós encontramos nela diretrizes, princípios bíblicos, para que o homem e a mulher vivam de modo que o nome do Senhor seja glorificado. Quando o casal pertencem a Cristo, teoricamente, humanamente falando, tornam-se as coisas até certo ponto mais fáceis. Porém, quando existem aqueles casamentos chamados de casamentos mistos, é que existem grandes problemas, não só nos nossos dias, como também naqueles dias. Se você observar o texto que nós lemos, você vai perceber que Pedro, ele escreve para as mulheres, mas escreve para os homens. Porém, ele dedica destes 7 primeiros versículos, 6 para falar com as mulheres e 1 para falar com os homens. E por quê? Porque a mulher, ela é que tinha grandes dificuldades na sociedade daqueles dias. A mulher, naquela época, elas enfrentavam muitas dificuldades, muito mais dificuldades culturais do que os próprios homens, tanto na cultura judaica, quanto na cultura grega, como na cultura romana. As mulheres, elas tinham muitas coisas, muitos, podemos dizer, deveres para as mulheres, e para os homens só existiam privilégios. Enquanto para as mulheres só haviam deveres, para os homens só haviam privilégios. Nós vamos falar mais adiante, mas para você ter uma ideia, uma mulher não participava dos cultos gregos e romanos. Uma mulher não podia entrar em uma sinagoga judaica. Porém, o cristianismo quebrou esta barreira. O cristianismo, quando instituído, ele trouxe uma grande revolução. Por quê? Porque o cristianismo mostrou que a mulher não é coisa, não deveria ser tratado como coisa, como era tratada naquela época, mas deveria ser tratada como pessoa. A mulher não deveria ser desprezada como era naquela época, mas deveria ser tratada com todo o carinho, com todo o amor e com todo o equilíbrio. Deus, então, através do Evangelho, institui, estabelece um princípio que iria reger toda a história do povo de Deus a partir de então. Então veja, nós vamos começar observando nestes 2 primeiros versículos do capítulo 3, o primeiro ponto desta mensagem, porque Pedro vai tratar aqui sobre as atitudes da mulher cristã. As atitudes da mulher cristã. Veja aí o versículos 1 e 2. O que Pedro escreve, como ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Cheio de temor. Precisamos entender uma coisa. O contexto em que esta carta foi escrita é um contexto onde Pedro está tratando sobre a submissão no âmbito do governo, no âmbito do trabalho, e ele então conclui o capítulo 2 apresentando o modelo supremo de submissão, que é Cristo.
Então ele entra no capítulo 3 e diz assim: igualmente, ele diz, vós mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Ele está associando o início do capítulo 3 ao assunto que ele estava tratando no capítulo 2. E ele então vai mostrar que a palavra de Deus é ela que normatiza os princípios que devem reger o relacionamento conjugal. Então Pedro, ele começa nos dizendo às irmãs nesta noite e às mulheres daquela época, que a submissão da esposa ao marido não é uma opção, é um mandamento. Não é opção, é mandamento. E você vai perceber que, ao longo da mensagem, que a mulher que vai contra um princípio divino, o princípio normativo da palavra de Deus, e como falamos até aqui na quarta-feira, um princípio espiritual, que é a submissão, ela atrai para a sua vida e para a sua família grandes problemas. Grandes problemas. Muitas vezes existem famílias que estão sofrendo e estão buscando a razão do sofrimento. E a razão está na quebra de princípios espirituais estabelecidos por Deus. Veja que Pedro, ele está nos dizendo que a submissão não é opcional, é mandamento. E o que é submissão? Submissão é um termo militar. Submissão é um termo militar e significa sob uma hierarquia, ou seja, estar subordinado a uma hierarquia. Veja, sob, embaixo de, é diferente de sobre. Sobre é acima de, ou em cima de. Ele está dizendo que a submissão, que está relacionada a uma palavra militar, de cunho militar, de significado militar, ele está dizendo que é sob hierarquia. Então o que Pedro está nos dizendo é que existe uma hierarquia até mesmo na família. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que ela vai nos ensinar que Deus criou primeiro Adão e depois Eva. Princípio de hierarquia divina. Ele vai dizer o quê? Que Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Então, quando em um lar esses valores, esses princípios, melhor dizendo, são invertidos, eles ferem um princípio bíblico e, consequentemente, sofremos situações difíceis na vivência familiar. Aí a mulher quer dar a última palavra, ela quer reger a casa, quando isso pode funcionar muito bem fora da igreja, para quem não pertence a Cristo. Porque para quem pertence a Cristo, quem rege a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, quem rege a nossa vida é a palavra de Deus. Então, ou eu compreendo
eu preciso me adequar ao que a Bíblia diz, ou eu vou viver uma vida frustrada na presença de Deus. Anos vão se passar e vamos viver a mesmice de sempre. Famílias que não prosperam. E quando eu falo sobre prosperidade, eu não estou falando simplesmente no âmbito material, mas eu falo em todas as áreas. Você observa que o relacionamento marido e mulher não é bom. E por quê? Porque princípios bíblicos estão sendo quebrados. Você observa que existem conflitos de relacionamento. E por quê? Porque os princípios bíblicos que deveriam reger a família estão sendo deixados de lado. E aí, o que se diz? Não, aqui é diferente. O pastor pode ensinar isso lá na igreja, ou na casa dele. Na minha casa é diferente. Ok, o problema é seu. Quem vai sofrer é você. Na minha casa, nós vivemos segundo os princípios bíblicos. Ensinamos a igreja segundo os princípios bíblicos. E quem obedece vai viver uma vida diferenciada. A Bíblia vai nos ensinar no Salmo 1 que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia vai nos mostrar que quando Deus chama Josué e lhe dá a responsabilidade de entrar com o povo na terra prometida, além do esforço e de ter bom ânimo, a ordenança de Deus a Josué foi: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. E ele diz que o fato de meditarmos nas Escrituras e vivermos a nossa vida embasada no que diz a Bíblia, haveria prosperidade, haveria vitória, haveria bênção de Deus para as nossas vidas, para a vida de Josué, para o povo de Israel e para as famílias nos dias de hoje. Então, se você quer seguir o que é ensinado, amém, você vai gozar dos benefícios que a palavra de Deus nos traz. Se não quiser, também a escolha é sua. Lembra do que eu disse na quarta? Que nós temos a liberdade. O Evangelho, na carta de Paulo aos Gálatas, a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 6, Paulo ensinando sobre a liberdade. E ele vai dizer que eu tenho liberdade para plantar o que eu quiser. Não? Gálatas 6, 7, a famosa lei da semeadura. Eu tenho liberdade para plantar o que eu quiser. Porém, eu não tenho liberdade para colher o que eu quiser. Eu colho de acordo com o que eu planto. Então, se eu planto vento, eu colho tempestade. Não tem jeito. A Bíblia vai nos dizer isso. E Deus não revoga a lei da semeadura. Mas veja, a mulher, ela foi criada por Deus com o propósito de ser, para o homem, uma auxiliadora idônea. E o que significa isso? É aquela que olha no olho dele, é aquela que corresponde ao homem de forma física, emocional. Ela está junto com ele. Ela precisa compreender a liderança do marido, apoiá-lo, estar do lado dele, ser um ombro amigo para ele. Ela precisa compreender que Deus não
criou a mulher para que houvesse uma competição dentro de casa. Nós vemos hoje na sociedade moderna uma grande competitividade no lar. Às vezes a mulher tem a sua profissão, exerce, trabalha, ganha bem, e ela então quer se colocar na posição de cabeça dentro do lar. Então cria-se uma competitividade dentro do lar. O homem, muitas vezes, falta ali a sabedoria, e aí ele quer conquistar a autoridade no lar de modo inadequado, com palavras rudes, agindo pela força, e isso só acarreta problemas para a família. Quando não, ele abaixa a cabeça e aceita a autoridade da esposa, o que traz um problema muito maior para dentro do lar, ou um problema semelhante, tanto a omissão do marido no seu papel de líder, como o querer travar uma batalha com a esposa para impor a sua autoridade. Não se esqueça, nós somos cristãos, servos de Deus, e se existe alguma situação ainda dentro do seu lar, no seu convívio familiar, que não está encaixado, que não está da maneira que você gostaria que estivesse, não é confrontando que você vai conseguir, não, é de joelho dobrado, orando, falando com Deus, pedindo o auxílio de quem convence o homem, que é o Espírito Santo de Deus, a que ele entenda, ou que a esposa compreenda o seu devido lugar no seio da família. O problema em muitas famílias hoje é quando o marido ou a mulher não compreendem o seu lugar no seio da família. Quando não há essa compreensão, então existem os problemas, existem as divergências, existem os conflitos. Mas veja o que a Bíblia vai nos dizer. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, Epístola aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 28, veja o que a Bíblia nos diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que agora em Cristo somos um. Que agora em Cristo não existe mais a barreira de separação. Somos um. Então, antes de você olhar o seu marido como se é o meu esposo, entenda que dentro de um âmbito geral, falando sobre igreja, corpo de Cristo, ele é membro do corpo igual a você. Somos um. É um corpo. Então, entre um corpo não pode haver dissensão, divisão, contenda. Amém? Veja, antes de nós seguirmos sobre o que é submissão, nós precisamos compreender o que não é submissão. Primeiro, que submissão não é inferioridade. A submissão da mulher ao marido não a diminui diante dele.
não quer dizer que ela é inferior a ele. A submissão da esposa ao marido, Paulo vai deixar muito claro, veja bem, que não é ser inferior. Veja, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 3, ele vai dizer: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ele está mostrando de forma nenhuma que a mulher é inferior. É isso que ele nos mostra. Ela não é inferior. Veja, o que a submissão não é? A submissão não é subserviência. O que é isso? A submissão da esposa ao marido não é uma submissão cega. Porque tem marido que pensa que é, e tem esposa que pensa que é, mas não é. Não é. Se o seu marido levar você a transgredir princípios bíblicos, você não deve ser submissa a ele. A submissão não é cega. Não é cega. Veja, a Bíblia vai nos mostrar em Atos dos Apóstolos um casal que fizeram um acordo dentro de casa. Ananias e Safira. E o marido ajustou um plano com a mulher, e que este plano ele estava fundamentado em uma mentira. Olha, nós vamos vender ali a herdade, vamos levar só uma parte do dinheiro aos pés dos apóstolos e vamos dizer que foi esse o preço pelo qual nós vendemos. Ananias vai e faz isso. Chega diante dos apóstolos, entrega o valor e diz: nossa, foi esse o valor? Pedro pergunta: foi esse o valor? Foi, vendemos por tanto. Foi esse aí o valor, está aqui. Pedro, usado pelo Espírito de Deus, traz à tona a mentira de Ananias e a consequência do seu pecado, a morte. Perceba que Pedro vai dizer algo muito importante e interessante naquele texto. Pedro vai dizer que a mentira de Ananias não foi contra os homens. Ele mentiu contra o Espírito de Deus. O pecado não foi contra o homem, mas contra o próprio Deus. E por quê? Porque quebrou o princípio. Quando eu quebro o princípio e eu peco contra o próprio Deus. Aí, como naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, muito menos o Line, Safira não ficou sabendo que o marido morreu. Aí ela chega depois com a mesma história. Resultado: morreram ambos. Agora, qual deveria ter sido a postura de Safira quando o seu marido Ananias apresenta a ela o projeto que tinha por base uma mentira, e ela, uma mulher crente, séria,
Qual deveria ter sido o comportamento dela? Ei, isso aí está errado. Eu não concordo com isso não. Isso é pecado. Eu não vou mentir. Se tu quiser mentir, tu mente sozinho. Tu te vira. Eu não vou mentir. Mas o que é que nós vemos hoje? Assim como vimos na vida de Safira, esposas que compactuam com o pecado do marido. E aí dizem o quê? Ah, porque eu tenho que ser submissa. Não. Não. Você é submissa a Ele, enquanto Ele estiver debaixo de princípios da palavra de Deus. Se o teu marido sair fora da linha e quiser levar a família para uma vida de pecado, você, como mulher de Deus, precisa se levantar e dizer: eu não vou participar desta mentira. Porque qual é o princípio normativo aqui? É Atos 5:29. Importa obedecermos mais a Deus do que aos homens. Foi o que Pedro disse às autoridades. Da mesma forma o marido, a mulher está errada, tem que ter autoridade e dizer: está errada. Eu não vou compactuar com isso. Se tu quiser mentir, tu mente sozinha. Se tu quiser pecar, tu peca sozinha. Se tu quiser quebrar princípios, tu quebra sozinha. Eu quero ir para o céu. Salvação é individual. Se o teu marido quer agir errado, haja certo você. Mas hoje a gente vê as mulheres muito submissas. Porque muitas vezes a mentira lhe é favorável. Então é melhor ser submissa ao marido. Não, a Bíblia diz que tem que ser submissa ao marido. Pois é, a Bíblia também diz que o mentiroso é filho do cão e vai para o inferno. Pois é. A Bíblia diz que o mentiroso tem por pai quem? O diabo. Que ele é o pai da mentira. Então você está conseguindo entender aí que vida cristã, que vida conjugal, você precisa ser crente dentro da sua casa, você precisa ser crente do mesmo jeito lá fora, você precisa ser crente fiel em todos os momentos da sua vida, e que não dá para você querer usar como muleta um texto bíblico e apoiar-se nele para viver uma vida de mentiras, porque eu tenho muitos outros para te apresentar, que a vida de mentira que você vive, mesmo estando debaixo da submissão ao seu marido, pode levar a sua alma para o inferno. Então, se ele quer mentir, deixa ele mentir sozinho. Se ele quer enganar, deixa ele enganar sozinho. Se ela quiser mentir, deixa ela mentir sozinha. Se ela quiser enganar, deixa ela enganar sozinha. Viva você a sua vida com Jesus. O que a submissão não é? A submissão não é inferioridade, não é subserviência, e a submissão não é status de gênero. O que é isso, pastor? Pedro, em momento algum, ele vai dizer que toda mulher deve ser submissa a todo homem. Ele vai dizer que a esposa deve ser submissa ao seu próprio marido. Se não há inferioridade na submissão da mulher ao marido, Pedro não poderia ter escrito que a toda mulher deve ser submissa a todo homem, porque isso quebraria um princípio da palavra.
de Deus, porque aí ele iria colocar o gênero feminino menor do que o gênero masculino. E diante de Deus, somos todos iguais. Porque nós dizemos isso, porque a gente vê muito por aí. A gente vê muito por aí homens querendo se sobressaírem às mulheres, querendo diminuir as mulheres. Homens, não estou falando marido, estou falando dos homens. Você observa isso em todo lugar que você chega. Um homem vai tratar um outro homem, ele trata de uma forma, e ele trata a mulher de outra maneira. Eu já vi homem em um determinado estabelecimento falar muito grosso com uma mulher, porque era uma mulher, e quando o marido dela chegou do lado dela, ele afinou a voz para falar com o marido. Então criou-se essa mentalidade no mundo de que a mulher é inferior ao homem, e a Bíblia em texto nenhum vai dizer isso, em lugar nenhum vai dizer isso. Você não é inferior ao seu marido. Você, mulher, não deve ser submissa a todo homem, é ao seu marido, exceto se este homem exercer liderança sobre a sua vida. Aí você vai ter homem na fábrica que exerce liderança sobre você, aí você tem que ser submissa a ele, não porque você é mulher e ele é homem, mas porque ele é uma autoridade constituída. Então você é submissa. Ok? Amém? Vamos seguir. Então, estes 3 pontos: a submissão não é inferioridade, não é subserviência e não é status de gênero. Vamos voltar. O que é a submissão da esposa ao marido? Ela é exclusiva. Está no versículo 1. E é o que eu acabei de falar sobre o status de gênero. No versículo 1 do capítulo 3, Pedro vai dizer: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido. É isso. Como eu disse, não é uma questão de gênero. O gênero feminino inferior ao gênero masculino. Não. Você é submissa ao seu marido. Ao seu marido. Até onde ele estiver enquadrado nos princípios bíblicos. Calma que eu vou chegar onde você está pensando. Porque eu sei que já tem umas mentes pensando aí: pastor, se eu tenho que ser submissa ao meu marido enquanto ele estiver dentro dos princípios bíblicos, e quem é casado com quem não é crente? Calma aí, vou chegar lá. A submissão da esposa ao marido, ela é também exemplificada, ou seja, ela vem de um exemplo. Nós temos um exemplo maior, e o maior exemplo de submissão que temos é Cristo. Cristo foi submisso à vontade do Pai. Cristo, em momento algum, ele agiu de forma brusca, rebelde contra as autoridades romanas. Pelo contrário, Isaías vai dizer que como um cordeiro mudo na mão dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
é um modelo de submissão. Cristo é o nosso modelo supremo. Todo o exemplo para a humanidade é Cristo. Temos que olhar para Cristo. Mas veja o que vai nos dizer a Bíblia. Aí no capítulo 2 dessa primeira carta, do versículo 21 ao versículo 25, veja o que Pedro vai nos escrever. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo, modelo de submissão. A submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. Aí eu cheguei aonde você estava pensando. Veja bem, assim como Pedro, Paulo também, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, ele vai aconselhar aquelas mulheres que são casadas com um marido descrente. Ele vai aconselhar a não se separar. Paulo vai dizer isso. Não se separe. Agora Paulo vai dizer, se ele não quiser conviver com você, porque você é crente, ele não quer conviver com você, deixa ele embora, você estará livre do compromisso. Mas ele diz que como cristã, você não pode buscar a separação, porque o marido não é crente. Dentro de que situação Paulo está falando? Dentro da situação de ambos não são cristãos, e um deles entrega a vida a Jesus, o outro não. O crente não se separe do descrente. E por que nesse sentido? Porque se a moça ou o rapaz estiver dentro da igreja, ele ir buscar casamento lá fora no mundo, ele já está quebrando princípios bíblicos. Já está errado. Aí casou com um marido que não é crente, por que quis? Você escolheu. Muita gente aconselhou. Pai, mãe, família, pastor, todo mundo aconselhou, não casa, o rapaz não é crente. Não, pastor, vou ganhar para Jesus, vai não, isso é balela. Isso é conversa mole. Irmãos, eu por bondade de Deus, estamos 12 anos pastoreando igreja. Até hoje, eu nunca vi uma moça ou um rapaz crente na igreja que vai no mundo buscar namorado ou namorada para casar, que traz ele para a igreja. 12 anos pastoreando igreja. Eu só vejo o filme do lado contrário. Vai lá fora buscar e fica lá fora, os dois. Porque a Bíblia vai nos dizer, Paulo vai nos aconselhar, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis.
Esta palavra, ela é muito abrangente. E ela diz respeito a todas as áreas da vida do cristão. Tem crente que abre negócio com ímpio, aí se enrola. O camarada passa a perna nele. A moça ou o rapaz casa com quem não é crente, se enrola. Na esperança de trazê-lo para Jesus. Vou ganhar para Jesus, não vai. Vou ganhar para Jesus, pastor. Vou lá fora pescar o meu peixe e vou trazer para dentro da igreja. Vai ficar lá fora junto com ele. Vai morrer os dois afogados. É melhor esperar em Deus. É melhor orar. É melhor buscar em Deus. É melhor esperar, porque Deus tem sempre o melhor. Não temos necessidade de buscar lá fora. Mas veja bem, casou e uma das partes não é crente. Paulo diz, não pode separar. Não é para separar. E aí, é uma oportunidade. Porque veja o que o texto vai dizer. Veja o que o texto diz. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Isso aqui é muito sério. Porque as mulheres, elas acabam seguindo dois extremos. Ou o homem. Eu estou falando da mulher porque o texto sugere a mulher aqui. Corre para dois extremos. Quais? Primeiro, a mulher aceita Jesus e ela então quer converter à força o marido. Não vai dar resultado. Não vai surtir efeito. Ela então fica buzinando na orelha do marido. E o que acontece? Gera ira no coração do marido. Ao invés de atraí-lo a Cristo, vai fazer com que ele tenha aversão a crente, aversão à igreja, aversão a Cristo. Ele não vai querer saber da igreja. Ele não vai querer nem receber os crentes na casa dele. Falta de sabedoria. E qual é o outro extremo? A mulher não fala nada. Porque a Bíblia diz que eu vou ganhar o meu marido sem palavra. Mas a expressão sem palavra aqui, irmãos, não quer dizer sem palavra de Deus. O termo no original, no grego, quer dizer o quê? Quer dizer sem conversa, sem muito falatório. Nenhum homem chega a Cristo sem a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 10:17, Paulo escrevendo aos crentes de Roma, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que você tem que fazer? Tem que ser inteligente. A oportunidade que você tiver de deixar para ele um texto bíblico, deixe. Mas o que é, segundo o que Pedro está ensinando, o que é que ele vai estar observando? O seu comportamento. Ô irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Eu vejo hoje em dia um monte de gente querendo ganhar alma para Jesus lá fora,
mas o seu comportamento dentro de casa não é capaz de converter nem o coração do marido ou da esposa para Jesus. Alguma coisa está errada com o seu testemunho cristão. Porque se o teu marido não vê algo de Deus na sua vida que atrai a ele a presença de Deus, alguma coisa está errada dentro de casa. Porque Pedro está dizendo que o marido vai observar o comportamento da esposa. Ele vai analisar e observar aqui, traz a ideia de observar de forma atenta e reflexiva. A palavra no original do grego aqui, para observar, traz a ideia de uma observação atenta e reflexiva. Ele está observando. Agora ele olha para a esposa e ela só briga com ele. Ela bate boca com ele. Não é submissa a ele. Quer mandar nele. Eu sou filha de Deus, tu tem que me obedecer, vírgula. Não é impondo-se como filha de Deus que você vai ganhar. Aliás, esse comportamento mostra para ele que Jesus não transformou nem a tua vida, quem dirá a dele. Tem alguém aí? Ah, tá bom. É difícil falar quando a palavra bate assim na gente, né? Mas vai dando glória a Jesus aí. Você vai aprender. O comportamento cristão não é só na fábrica, ou melhor, não é só na igreja, porque tem gente que é muito crente dentro da igreja, mas lá fora, só Jesus conhece. É cada língua estranha que sai lá fora. Aqui dentro da igreja é só balá para lá e para cá. Lá fora o Pentecoste continua, mas a língua muda. Ei, que cristianismo é esse que você está vivendo? O marido em casa não é crente, aí ela chega dentro de casa e fala mal do pastor, fala mal das irmãs, fala mal dos crentes, fala mal das igrejas, fala mal de até só não fala de Jesus porque murmura de tudo. A situação está difícil, ao invés dela dar uma palavra para o marido, fica tranquilo, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, não vai faltar, fica tranquilo, descansa. Não, ela diz, é verdade, esse Jesus, a situação está terrível. Isso usando outros vocabulários. A situação aperta, ao invés dela demonstrar fé e confiança no Deus que ela serve, ela mostra o contrário. Ei, vai ganhar o marido quando? Ele não está vendo exemplo em você. Mesma coisa, pais que servem a Deus e os filhos não. Eles estão olhando o seu exemplo. Aí eles veem o pai e a mãe, não ora, não lê Bíblia, não jejua, não vai para culto, aparece na igreja quando quer, quando dá vontade. Os filhos vão seguir a mesma linha. Cresceu, eu digo aos meus filhos, vocês têm um privilégio que eu não tive. Eu não nasci em berço evangélico. Minha mãe afastou-se da igreja na adolescência. Veio entregar a sua vida a Jesus,
veio retornar à casa do Senhor, eu já estava noivo com a minha esposa, eu já tinha mais de 20 anos, eu entreguei a vida a Jesus com 21 anos de idade, alguns dias atrás, não faz muito tempo. E aí ela retornou. Meu pai nunca havia entregado a vida para Jesus. Então eu não nasci em um lar cristão. Eu digo aos meus filhos, vocês têm o privilégio que eu não tive. Então saiba aproveitar a oportunidade de crescer na presença de Deus, de serem homens de Deus. Tem exemplo. Graças a Deus minha esposa e eu procuramos orar, ler a Bíblia, ensinar a Bíblia a eles. Lá na frente, se eles quiserem sair da igreja, o problema é deles. Se eles quiserem abandonar Jesus, o problema é deles. Ensinados foram. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando nós ensinamos o menino no caminho e não o caminho, ele não se desviará dele. É trazer junto comigo, é mostrar, filho, o caminho é esse aqui, é esse aqui o caminho da oração, da Bíblia, da palavra, meditação nas Escrituras. Busque crescer diante de Deus. O mundo hoje quer crescer diante dos homens, crescem diante dos homens e ficam pequenos diante de Deus. Nós temos que buscar crescer diante de Deus, em graça, em conhecimento, em comunhão com Deus, através de uma vida de oração. Vai ganhá-lo sem a necessidade de ficar buzinando na orelha dele. Não buzina não, fala de Jesus para ele, ora por ele. Se você falar de Jesus para ele, não está resolvendo, começa a orar. Mas não adianta confrontar, você vai para o inferno. Tem mulher que diz isso para o marido, tu vai para o inferno. Tu não quer ir para a igreja não? Tu vai para o inferno. Irmã, você está mandando ele para lá. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua mão destrói. Seja inteligente, pare de falar disso para ele. Ele está criando raiva de Jesus, da igreja. O sentimento no coração dele é um sentimento de ojeriza. Ele não quer saber de Jesus por causa das suas palavras. Então seja inteligente, dobre o joelho e vai orar. Para de cantar aquelas músicas do mundo dentro da tua casa. Para de falar palavrão dentro da tua casa. Vou falar, Jesus está mandando. Para de murmurar dentro da tua casa. Comece a cantar. A situação está difícil, pastor. Aí você canta, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Cante, adore dentro da sua casa. Acabe com toda espécie de murmuração e de palavra que não glorifica a Deus dentro da sua casa. Seja inteligente para ganhar o seu marido. Eu vou falar mais esse e a gente para. E eu termino os outros 2 tópicos no próximo culto com a família. Tá bom? Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Mas eu vou apertar um pouquinho. Amém. Só um pouquinho, não vai doer nada. Amém. Segundo, versículo 3. Olha o que Pedro vai falar. Não seja o adorno da esposa
o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. E aí? Segundo, primeiro nós falamos sobre as atitudes da mulher cristã. Agora nós vamos falar sobre a beleza externa da mulher cristã. Pastor, então a mulher, a Bíblia está dizendo que não pode? Não, a Bíblia não disse isso. A Bíblia não diz que a mulher não pode usar um brinco. A Bíblia não está dizendo que a mulher não pode usar um bracelete, um colar, uma corrente de ouro, um anel. A Bíblia não está dizendo isso. O que é que Pedro está ensinando? Pedro está dizendo que isso não deve ser prioridade na vida da mulher. E por que Pedro escreve isso, olha, irmãos? Porque as mulheres do primeiro século, elas não tinham uma participação na vida pública. Então, muito menos acesso ao trabalho fora. Então, as mulheres ricas, elas se ocupavam com essas coisas, com cabelos, com pendentes de ouro, com todas essas coisas. Elas investiam toda a sua energia, as suas forças, para cuidar da beleza exterior. Muito mais como ostentação do que como necessidade. Elas faziam isso para ostentar e não como necessidade. Então, o que é que Pedro orienta? Pedro orienta sobre o perigo dos excessos. Pedro não está dizendo que a mulher não pode usar. Não existe nenhum texto bíblico mostrando que as mulheres não podem usar. Quando Pedro usa a expressão não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, Pedro está dizendo que isso não deve ser prioridade na vida da mulher. Porque se nós olharmos lá atrás, com o que foi que eles construíram, que Arão fez o bezerro de ouro? Com as joias de quem? Então, quer dizer que elas usavam. Com as joias que trouxeram do Egito. Então, o que a Bíblia está tratando com as mulheres é para que haja um equilíbrio. Isso não é prioridade. Isso torna-se secundário. Pedro vai dizer que a maior preocupação da mulher não deve ser com a aparência exterior, mas com a aparência interior. Mas Pedro também não está dizendo que a mulher vai andar relaxada. Eu disse que eu ia apertar. Porque tem mulher que pensa assim, não, a Bíblia diz que não pode fazer. Aí vive relaxada. Aí ela diz assim, meu marido está olhando para uma mulher lá fora. Ele está errado? É claro que está errado. É claro que está errado. Eu não estou dizendo que ele está certo. Mas se os olhinhos dele esticou para o lado de fora, é porque do lado de dentro ele não achou. Agora, a mulher não arruma o cabelo. A irmã não arruma o cabelo.
cabelo, não bota um perfume, não se ajeita, e quer que o marido faça o quê? E quer que ele, e diz, tu tem que me olhar, ele vai te olhar e vai dizer, mulher, vai se arrumar. Ah, pastor, mas eu já tenho 200 anos de casado. Pecado não escolhe idade. É pecado você se arrumar para o marido das outras, para o seu não. Você tem sim que arrumar o seu cabelo, cuidar da sua aparência, vestir-se bem. Esse negócio do marido chegar em casa e receber a Dilma, aí não dá, irmão. O marido chega do trabalho, recebe a irmã vai receber ele com a camisa da Dilma. Vão passear no shopping, ela vai toda relaxada, porque eu sou humilde. Humilde é uma coisa, irmão. Ser humilde é uma coisa, e não cuidar da aparência é outra. Ei, vou dizer uma coisa aqui também, eu sei que está filmando, vai para o meu canal do YouTube, e é bom que vá mesmo, porque eu não tenho problema de falar não. Não é pecado você depilar a perna, não, viu, irmã? Ele casou com uma mulher, não foi com a ursa. Pelo amor de Deus. Tem mulher que tem muito hormônio, então ela tem o buço. Ei, irmã, procura uma pessoa que trabalha com isso e tira esse buço aí, porque isso é feio. O marido vai dar um beijo na mulher, o buço dela, o bigode dela está maior que o dele, porque ela não se cuida. Pelo amor de Deus, irmã. Pedro está dizendo para tomar cuidado com o excesso. Ele não está dizendo para ser relapsa. A mulher já tem a sua beleza natural. Deus fez a mulher bela. Porém, ela precisa se cuidar. Ela tem que se cuidar. Cuidar da sua aparência. Ora, mas Pedro nos apresenta aqui, três exemplos, de adornos externos. Pedro vai falar sobre cabelo, joia e roupa. Eu aperto nesses 3 subtópicos e eu paro por hoje, e você só vai ouvir o resto no próximo culto com a família, tá bom? Aí eu vou terminar de apertar as irmãs e desço a chibata nos irmãos. Fica tranquilo que eles não vão ficar sem apanhar não, vão, porque tem umas coisas guardadas aqui para os homens que vai ser coisa linda, e eu não quero ver ninguém chorando depois da minha sala. É pro teu bem, coisa de Deus. Frisado do cabelo, ou o cabelo, Pedro vai dizer aqui, o adorno, frisado do cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, o frisado do cabelo. Por que Pedro fala isso? Ora, porque as mulheres, naquela época, elas usavam penteados extravagantes, e algumas faziam, para chamar mais ainda a atenção, as mais ricas, o que elas faziam? Elas introduziam nas suas tranças, elas introduziam joias e pedras preciosas. Fazia aqueles cabelão, aquelas coisas bonitas, aqueles negócios todos, e botava ouro, botava pedra preciosa, tudo isso para chamar a atenção. Então Pedro está dizendo que o que tem que chamar a atenção na mulher não é o frisado do cabelo, não é o exterior, é o interior. Precisa cuidar da beleza exterior, sim.
mas isso é algo que vai passar. Eu sempre digo isso aqui, que o que tem que atrair um jovem a uma moça a um rapaz, não é simplesmente o exterior da moça, mas é o interior da moça. Porque tem muita moça linda por fora, mas quando ela abre a boca, só Jesus para dar vitória. Lá no mundo, né, pastor, que tem, não, dentro da igreja tem também. Porque senão Pedro não escrevia. Dentro da igreja tem também. Da mesma forma que tem aqueles moços saradão, que as meninas olham, aquelas coisas todas, ficam olhando, né? Fica lá torcendo para ter um retiro, para a igreja ir para algum passeio, que tenha piscina, porque eu quero ver o tanquinho, a barriga do menino, aquelas coisas todas. Depois que casar, depois de alguns anos, aquele tanquinho vai virar uma Brastemp de 7 quilos, irmão. O tanquinho vai acabar. Vai acabar. E ele é todo saradão por fora, mas por dentro, quando ele abre a boca, a moça diz, não, continua de boca fechada, que estava bom demais. Crente, mas não fala nada de Jesus. Não abre a boca para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Então o que deve se observar e analisar é a vida cristã. É o homem interior e não o exterior. Mas vamos seguir para eu terminar. Os adereços de ouro. Adereço aqui, no grego, quer dizer tudo aquilo que a mulher pode pendurar no seu corpo. Então, brinco, colar, bracelete, todas essas coisas. O que Pedro está tratando não é o uso, como eu disse, mas o abuso, o excesso. Tem mulher que você vê, ela tem mais enfeite do que árvore em época de Natal. Só falta botar umas lâmpadazinhas assim na cabeça. E aquelas bolinhas pendurar nos braços. Todo mês compra uma joia nova. Esse era o contexto daquelas mulheres. E para ostentar, Pedro então diz, as mulheres cristãs não devem ter esse comportamento. Elas devem ser modestas. Não quer dizer que não vai usar uma joia, mas deve saber usar. Deve entender que não é a joia que vai torná-la mais bonita ou menos bonita. Porque a beleza exterior é reflexo da beleza interior. A Bíblia vai dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. A beleza exterior é reflexo da beleza interior. Tem mulher que ela pode botar em cima dela o que ela quiser. Ouro 18 quilates, 20 que morde, pode botar quantos quiser. E ela não fica bonita. Por quê? Porque internamente ela não tem a beleza de Cristo. Já tem outras que você olha assim, humanamente falando, você diz, aquela ali se casar é sorte. Mas ela é crente, ela ora. Nós não cremos em sorte em azar, mas aquela ali se casar, um milagre de Deus. Mas ela é uma moça crente, ela ora, ela busca Deus. As pessoas têm vontade de estar perto dela. Aí às vezes ela casa mais rápido do que aquela que se acha muito bonita.
Para concluir, esse aqui eu vou... O aparato do vestuário. Aquelas mulheres da nobreza, elas costumavam investir grandes quantias de dinheiro em vestidos, em roupas. Com qual objetivo? Chamar a atenção. As mulheres naquela época, elas gostavam de andar na mais alta moda, no que tivesse de mais novo no mundo aqueles dias, elas queriam estar usando. Lançava uma moda nova, elas iam lá e abraçavam, já iam aderindo àquela moda, e Pedro diz que as mulheres cristãs não são assim. Sabe o que eu acho interessante? Lança uma moda no mundo, rapidinho ela está dentro da igreja. Tudo aquilo que é do mundo, que é lá de fora, na maioria das vezes atrai. Eu vou falar sobre a veste, porque Pedro aconselha a modéstia. No meio dessas vestimentas caras, no meio do luxo, de todo o glamour que aquelas mulheres viviam, elas gostavam das vestimentas que expunham o corpo. E é diferente do que nós estamos vendo hoje? Não é. Não adianta, irmã, você comprar uma saia curta e você ficar o tempo todo abaixando ela. Não vai aumentar o tamanho do tecido. Agora, a pergunta que eu faço é: o que leva uma mulher crente usar uma roupa que expõe o seu corpo? O seu corpo é para expor ao seu marido e não aos outros. Mas hoje é moda andar com tudo agarradinho. Você tem que andar agarradinho com Jesus. Elas faziam questão de tomarem um banho de loja. Mas o que Pedro recomenda é que estas mulheres, as mulheres cristãs, ao invés de seguirem o exemplo das mulheres ímpias e quererem o tempo inteiro tomar um banho de loja e usar vestimentas dessas naturezas, deveriam tomar um banho, lavar-se na palavra de Deus e viverem uma vida de santidade diante de Deus. Aquela roupa agarrada, aquele negócio, parece que entrou a vácuo. Não, pastor, mas eu vou de calça para a igreja. É aquela calça que parece que entrou a vácuo. Não dá mais não. Se apertar um pouquinho, explode. Ei, irmã, isso não é roupa que glorifica a Deus. O que mais me chama a atenção é marido que não fala. A mulher diz: e aí, como eu estou? Tá bonitona. E ela expondo o corpo para todo mundo. Isso chama-se lascívia. É provocar o pecado, levar o outro a pecar. E isso é pecado diante de Deus. Vocês sabem que eu não tenho costume de falar sobre usos e costumes. Mas lascívia é pecado. E tem umas roupas por aí que eu vou dizer uma coisa para você: nem ímpia usa, e a gente vê crente usando. Nem mulheres
que não pertencem a Cristo, elas olham e dizem, meu Deus. Elas até dizem, misericórdia usar uma roupa dessa. Mas a crente não, ela compra para ela e para a família. A gente anda por aí e vê uma juventude hoje que só o sangue do Cordeiro. E eu fico perguntando o que será da igreja no futuro. Pastor, eu vou me vestir igual uma velha? Não, mas também não precisa se vestir igual uma mulher do mundo. Ou pior do que uma mulher do mundo. Tome cuidado com a roupa que você usa. Tome cuidado com a roupa que você veste. E eu vou dizer mais, porque Deus sonda os corações e revela. Tem mulher que usa esse tipo de roupa justamente com o propósito de chamar a atenção. É para o homem olhar mesmo. Ela diz assim, o marido não olha em casa, então eu vou fazer os homens olhar na rua. Pecado. Pecado. Tem alguém aí? Amém. Então fica de pé, por favor.